Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, e mais um vídeo para esse canal, e que o Senhor possa falar contigo através desse vídeo, e que ele possa crescer e que eu venha diminuir. Amém, meus irmãos? Fica com o vídeo, Deus abençoe. E meus irmãos, eu quero falar sobre o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por mim e por você, lá naquela cruz do Calvário. E como ovelha muda, ele foi até o matadouro. Ele não pensou nenhuma nem duas vezes como ele iria, da forma que ele iria, mas somente ele foi até aquele caminho, até aquele lugar que ele tinha que ser crucificado. E ele não negou, mas ele foi, e ele morreu por mim e por você. Ele sofreu por mim e por você, meus irmãos. E ali ele foi açoitado, ele foi escarnecido, ele foi humilhado. Humilharam ele de todas as formas, mas em nenhum momento, meus irmãos, Jesus negou, nem eu, nem você, mas sim por mim e por você. Ele passou por tudo isso, para que eu e você viéssemos estar aqui vivo hoje, meu irmão. Para que eu e você viéssemos aqui ter uma oportunidade hoje de estar vivo. Ele levou sobre si, como está escrito lá em Isaías, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E ele levou sobre ele. E ele foi naquela cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Pesada. Ele já não conseguiria mais levar porque o seu corpo estava todo transfigurado. Ali já estava sem força, meus irmãos. Mas ele estava carregando, ele estava indo até o Gólgota, o lugar chamado da caveira, meus irmãos. E a palavra do Senhor fala que eles pegaram um certo Simão Cirineu e colocou para ajudar Jesus, porque pelas forças dele, ele já não conseguiria mais levar aquela cruz. Pelas forças de Jesus, ele já não tinha mais, porque o seu corpo já estava todo deslacerado. Jesus tinha sido muito açoitado, meus irmãos. E ele estava carregando aquela cruz, já não aguentava mais, mas chamaram um certo Simão Cirineu para ajudar Jesus, e ele foi no caminho do Gólgota. E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca, mas sim ele foi até o caminho do Gólgota, até o caminho da crucificação. Ele não precisava passar por isso, ele não precisava ir, mas ele foi. Sabe por quem? Por mim e por você. Por mim e por você que está aí. Estamos respirando, estamos vivos. Por Ele que deu a vida. Por mim e por você. Um pobre pecadores, meus irmãos. Nós nem merecíamos essa graça imerecível, mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi no caminho do Gólgota. E Ele foi, e Ele chegou até ali e crucificaram Ele. E a palavra do Senhor fala que todos os que estavam ali, escribas, fariseus, os príncipes daquela época, meus irmãos, começaram ali zombar de Jesus, falar de Jesus. Então não era Jesus aquele que curou, aquele que transformou, aquele que deu vida, salvou a muitos. Por que não salva tu agora, que está aí nessa cruz do Calvário? Por que não salva tu agora? Mas ele não abriu a sua boca, ele não respondeu a ninguém, mas ele estava lá naquela cruz por mim e por você, mesmo, meus irmãos, sem merecer, mas ele estava lá por mim e por você. E, meus irmãos, junto dele, naquela cruz, estavam dois ladrões que mereciam estar lá, tinham feito algo para estar lá, mas o nosso Senhor Jesus não mereceu. E a palavra fala que daqueles dois ladrões, um começou também a zombar de Jesus, como aqueles outros estavam falando. Um começou a zombar, o outro começou a ter o temor do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala para Jesus ali naquele momento: olha, Senhor, tende misericórdia de nós. Enquanto nós fizemos algo para estar aqui, o Senhor não fez nada. O Senhor é perfeito e está aqui, mas nós sim fizemos. Senhor, lembra-te de nós quando entrares no teu reino. E Jesus, com grande compaixão, ele olhou para a vida daquele homem, daquele ladrão. Ele tinha errado sim, mas naquele momento ele se arrependeu dos seus erros. Naquele momento aquele ladrão se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor Jesus Cristo falou para aquele homem: olha, ainda hoje
estarás comigo no paraíso. Ainda hoje entrarás comigo no teu reino. E talvez você pode falar: Gabriel, como que Deus salva esse homem que errou a vida inteira, pecou a vida inteira? Meu irmão, a graça ela é imerecível. Nós nem merecíamos. Naquele momento, aquele homem se arrependeu. Naquele momento, aquele homem entregou a sua vida para Jesus. E Deus veio com a salvação para a vida dele. E o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Ele está com a salvação para as nossas vidas. Cada vida é uma situação, cada caso é um caso. Talvez eu e você vamos viver na presença de Deus a nossa vida inteira e vamos alcançar nossa salvação no final dela, e talvez também não. E talvez aqueles que estão lá fora, viveram no mundo, voltaram e se arrependeram no último minuto e vão ter a sua chance. Sabe por quê? Porque a salvação ela é imerecível. Nós não merecíamos, mas se nós se arrepender de corpo, alma e em espírito, meus irmãos, e confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como único e salvador, nós teremos a nossa salvação. Amém, meus irmãos? E a palavra, sim, desse vídeo é, meus irmãos, arrependa-se de todo o seu coração, se entregue para Jesus, porque Jesus está às portas. Jesus está batendo as portas todos os dias, meus irmãos, e Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar uma nova vida, uma nova chance, porque Ele é fiel e todo-poderoso. Amém? Que esse vídeo possa falar contigo e que Deus te abençoe.